Muito bem, amados irmãos, queridos, como eu havia dito, estou gravando a primeira parte do testemunho, daquilo que até no dia de hoje tem acontecido comigo. Primeiramente, eu quero vos cumprimentar com a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que você vai ficar emocionado com aquilo que eu irei falar neste momento. Também não sei se vou conseguir aqui estar falando tudo sem chorar. Será impossível. Quero compartilhar com você um pouquinho da minha vida, daquilo que tem acontecido comigo até nesse exato momento. Será dividido em 3 partes, porque senão o vídeo fica muito longo e eu sei que vai ser ruim para você que está ouvindo, que está assistindo. Como eu disse anteriormente, eu aceitei a Jesus com 7 anos de idade. Sou natural da cidade de Nanuque, Minas Gerais. Meu pai era construtor de obras. Ele era construtor civil. E por esse motivo tivemos que sair novos da nossa cidade, Nanuque, e fomos para o patrimônio, ou seja, o município de Santo Agostinho, que na época pertencia ainda à Barra de São Francisco. Eu tinha apenas 6 anos de idade quando eu vim para o Espírito Santo. O nome do meu pai era Luiz Jesus Nascimento Tomás. E no decorrer dos tempos, fomos crescendo. Somos 10 irmãos. Até então, éramos 5. Aí quando viemos para o Espírito Santo, Santo Agostinho, na época, estavam bem novos. E ali ficamos. Era para o meu pai só fazer uma obra, ou seja, de uma caixa d'água, né, da Cezan, a Santo Agostinho. E com isso acabou ficando, e ficamos aqui no Espírito Santo mesmo. Minha mãe era bem religiosa. Meu pai bebia muito, fumava. Era muito agressivo. Batia na minha mãe. Quantas vezes a gente ainda pequeno, né, via a minha mãe correndo para a casa dos vizinhos por causa do meu pai. Muitas vezes ele foi preso porque maltratava. Fomos crescendo. Um dia tão maravilhoso, tão gostoso. Alguém tinha pregado o evangelho para minha mãe. E ela decidiu, até então, ir na igreja. A igreja era bem próxima da nossa casa. Uma escola dominical.
Exatamente. Na escola dominical. Ali ela aceitou a Jesus como Salvador. E nós também na escolinha, eu e meus irmãos fizemos a mesma coisa. Levantamos nossas mãos, aceitando a Jesus. Aí daí uns tempos, meu pai também aceitou a Jesus. Os médicos falavam para ele: seu Luiz, se o senhor não parar de fumar, de beber bebida alcoólica, o senhor vai morrer. Deram para meu pai um mês de vida. Meu pai tinha muitos problemas. E com isso, que ele aceitou Jesus, ele parou de vez. Jesus libertou ele. Mas como o diabo é sujo e gosta de fazer sempre o contrário de Deus, gosta de destruir, veio para destruir, matar, roubar. Meu pai um dia, na igreja, alegre, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Acabou aquele problema que ele tinha. Ficava impossível. Jesus libertou ele. Foi uma glória. Eles colocaram ele como porteiro da igreja. Ele tinha muito compromisso, muito sistemático. Portanto, por ele ser muito sistemático e muito certo, ele um dia, chegando na igreja, alguns dos obreiros abriram a igreja antes dele. Eles arrumaram uma brecha pela janela, colocou uma criança, e a criança foi por dentro da porta da igreja, abriu. E ele chegou no horário ainda antes. Como o inimigo é terrível. E ele, não tolerando aquela situação, afastou-se do caminho do Senhor. Só por causa disso. E mediante esse fato, ele não voltou mais na igreja. Não voltou mais. E ficou mais ainda impossível, mais ainda agressível, depois que saiu da casa do Senhor. E começou a nos agredi-lo de uma maneira tão terrível. Era doente, problemático. E ali as pessoas ali daquele lugar sempre observavam a maneira que ele nos tratava. E já com as pessoas de fora era tão manso, tratava tão bem. Já a gente dentro de casa era aquela briga, sofrimento. Me lembro que um dia, quando a gente estava preparando o terreno para plantar, porque a gente vivia ali daquelas plantações, eu estava ali lavrando a terra, e ele, como não podia trabalhar, muito doente, ele sentava debaixo das árvores e ali se aborrecia com qualquer coisa. Eu me lembro perfeitamente quando ali ele com raiva, eu trabalhando ali juntamente com meus irmãos, ele querendo que a gente acelerasse mais, trabalhasse mais.
E ele achando que a gente estava fazendo pirracinha. Eu me lembro que ele pegou uma pedra aproximadamente meio quilo e atirou de cima para baixo. Ele estava num lugar alto e eu embaixo. E ele jogou aquela pedra com toda a força para atingir a minha cabeça. E naquele momento, quando ele jogou aquela pedra, eu acredito ali, foi um milagre de Deus. Eu levantei a enxada assim para cima. Aquela pedra apoiou na enxada e não me atingiu a minha cabeça. Porque se tivesse atingido a minha cabeça naquele instante, eu teria morrido. Deus aí já estava começando ali, já me dá os livramentos daquilo que o diabo, o adversário, ele estava querendo de qualquer forma fazer uma tragédia ali na minha família. Porque Deus tinha um projeto na minha vida. Deus tinha um projeto. Deus ajudar na obra. Sempre louvei na casa do Senhor. Meu pai, sempre, cada dia, sempre mais agressivo. As pessoas faziam o apelo para ele, chamavam para ir para a igreja. É a mesma coisa de ia chamando para brigar. Meu pai ficou aproximadamente uns 15 anos fora dos caminhos do Senhor. Deus dando tempo para ele. Também não era só comigo. Meus irmãos também sofreram. Eu com 12 anos de idade, meu pai me ordenou: vai para a Capina, que lá era só mesmo coisa da roça, só capinar, plantar café, formar lavoura de café. E eu, tão novo, pequeno, e ali naquela roça ali meio, aqueles homens grandes, fortes, eles me pagavam a metade do valor que recebia um adulto. E o pior, o que mais me deixava triste, o que mais me deixava amargurado, eu trabalhava a semana inteira, de segunda a sexta. E quando chegava sexta-feira, meu pai já estava lá, no dono do serviço, no empresário lá, já recebendo. Eu não via nem a cor do dinheiro. E eu muitas das vezes precisava comprar um chinelinho para eu calçar. Meu pai não me dava o dinheiro que era meu mesmo, que eu tinha recebido, ele não me dava nem um centavo. Quantas vezes eu pedia as minhas irmãs ali pequeninhas, minhas irmãs pequenas, para pedir dinheiro, pegar o dinheiro com meu pai, que eu mesmo tinha trabalhado. E ele não entregava. E assim fui crescendo. 12 anos de idade. Batizei, passei pelas águas do batismo. Mesmo sofrendo aquela opressão do meu pai. Tristeza todos os dias. Batizei com 12 anos. E após eu ter batizado, aí aumentou mais ainda o problema. Meu pai começava a me xingar. Me xingava. Maldizia. Me amaldiçoava.
E eu ali orando a Deus, já tinha compromisso, já tinha responsabilidade com 12 anos. Aleluias. E com 12 anos de idade, após receber o batizar na água, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque naquela época, o povo tinha sede do batismo do Espírito Santo, o povo buscava. Eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Com 12 anos, fui buscando, pedindo a Deus. Em um lindo dia na casa do Senhor, quando eles fizeram ali uma programação, uns obreiros de fora, e eles separaram as crianças, adolescentes. Aí eu já estava com 14 anos. Mais de 12 anos já buscando o batismo do Espírito Santo. Com 14 anos, lá na igreja, na minha igreja, lá em Santo Agostinho, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Não só eu, mas várias crianças naquele dia. A partir daí, o renovo foi tão grande na minha vida. E Deus falou assim: agora eu vou te fortalecer para você aguentar a prova. E meu pai continuava do mesmo jeito. Só que aí eu já tinha mais um revestimento a mais. Já estava assim, mais fortalecido, porque quando eu orava, eu sentia o céu bem pertinho de mim. Quantas vezes lá no mato, lá na capina, eu dobrava meu joelho, colocava meu rosto na terra, no pó, e começava a orar a Deus, começava a pedir. Isso é quando ele não estava com a gente lá, porque não tinha como, de maneira nenhuma, eu deixar a enxada e tirar um momento para Deus ali. Eu aproveitava os dias que ele não ia, e ali mesmo, dobrava meu joelho, deixava meus irmãos lá, dobrava meu joelho, e eu sentia o Senhor me visitar. Eu sentia a glória de Deus, eu sentia o renovo. Me lembro, num determinado dia, ele virou para mim e falou assim: sai daqui, vai embora. Não falava, não é só comigo, falava com meus irmãos também. O meu irmão mais velho não suportou. Com 11 anos, saiu de casa, ficou ali, ficou aqui. Com 11 anos, era muito pequeno, com 11 anos ele era pequeno, bem pequeno mesmo, criança. Minha mãe ficava preocupada, minha mãe não se alimentava. Meu pai ainda olhava para minha mãe e ainda falava assim para ela: por que você está preocupado? Se ele saiu, saiu. Ele não presta. Por que você está preocupado com ele? Após meu irmão ter saído, ficou eu, juntamente com os outros irmãos. E aí eu já era o mais velho, porque o mais velho saiu. E eu fiquei carregado dos meus irmãos mais novos. Aí a carga que meu irmão mais velho recebia passou para mim. Tudo caía em cima dos meus ombros. E foi. E um determinado dia, eu também falei com a minha mãe: não dá. Já que ele já mandava embora, já que ele mandava sair de casa, eu falei com minha mãe: não dá. Minha mãe um dia chegou
perto de mim e falou assim: não vai agora, não vai. Veio tanto que eu tô sofrendo com seu irmão. Eu tinha apenas 14 anos. Ela disse pra mim assim: espero completar pelo menos 17 anos. Eu falei assim: minha mãe, vai ser muito tempo. E eu já não estou aguentando mais. Esperei até aos 16 anos. Com 16 anos de idade, saí de casa. Fui trabalhar na casa de outras pessoas. Mas pelo menos eu estava livre da carga do meu pai. Eu estava livre daquela opressão todos os dias. A minha cabeça todos os dias doendo, todos os dias, eu não sabia o que era. Depois que eu saí, melhorou, eu fui entender. Eram as preocupações, as opressões, tudo caía sobre os meus ombros. E meu pai ficou nervoso com a minha mãe, querendo quebrar tudo. Aí dizia: o que eu vou fazer agora? Tem tanta coisa para fazer. Plantios, tem que plantar arroz, plantar feijão. E agora o mais velho saiu. Mandava a gente sair, gritava, xingava. E quando eu saí, ele não gostou. Eu fiquei tão alegre de poder comprar a minha primeira bicicletinha. Nossa, eu fiquei tão feliz, tão alegre. Eu falei assim: agora eu estou trabalhando, recebo meu troquinho. Porque quando eu estava na casa do meu pai, trabalhava e ele pegava. Eu trabalhava e ele pegava. Eu não recebia um centavo. Mediante essa situação, ainda na casa do meu pai, aqueles companheiros ali de serviço, lá da Capina, ainda me dava maus conselhos. Eles diziam para mim: por que você não mata seu pai? Coloca um veneno na comida dele, no café, no chumbinho, coloca. E eu indignado, mesmo diante daquilo que eu estava passando, eu ainda dizia para aquelas pessoas. Eu respondia assim com toda a autoridade que Deus me dava e falava assim: não posso de maneira nenhuma. Vocês perderam o juízo. Umas pessoas já de idade igual vocês, tem 3 idades da minha. Isso é o conselho que vocês me dão? Eu com 12 anos, 14 anos, 12 anos, eu falava isso para eles, falei assim: de maneira nenhuma. O pai da gente pode ser o pior que for, mas não pode de maneira nenhuma fazer isso. E eu chorava. Mas nunca pensei de fazer isso, nunca. Até porque o Espírito Santo que me consolava. Eu era uma pessoa realmente, um adolescente realmente convertido. Eu tinha já compromisso, já desde a minha adolescência. Não é como o dia de hoje que os adolescentes estão tão diferentes. Às vezes o pai não pode falar nada. Ele já começa a ficar arrogante. E a pessoa, se fosse no tempo da gente, a pessoa, se fosse no tempo da gente, o pai da gente batia na gente qualquer coisa. Não batia assim, simplesmente assim, um couro assim, uma vara, não.
cabo de vassoura, jogava pedra, eu recebi martelada. Ainda fora os xingamentos. Mas Deus me revertiu com teu poder. Tive que sair de casa, foi triste, foi doído. Deixar minha mãe, deixar meus irmãos menores. Mas como não era longe, eu de vez em quando ainda, eu ia assim não na minha casa, mas em certa distância, porque ainda eu tinha medo do meu pai, tinha medo de chegar lá, na minha casa. Em certa distância ainda via minha mãe, eu ia na igreja ainda, né, na mesma igreja, não foi longe, onde eu morava. Eu ia na igreja, lá encontrava com minha mãe, encontrava com meus irmãos. Mas foi doído eu ter que abandonar a minha casa por causa do meu pai. Foi triste. Mas mesmo assim, aonde eu estava, todo lugar que eu ia, Jesus estava comigo. Jesus não me abandonou. Saí da minha casa sem precisar fazer nada com meu pai. A melhor coisa que eu fiz, mesmo diante da tristeza de ter saído da minha casa, a melhor coisa do que fazer algo errado. E as pessoas ficavam iradas com a situação de ver, né, aquilo que meu pai fazia com a gente. As pessoas ficavam iradas e chegavam nesse ponto de mandar fazer isso. E meus irmãos ainda menores ainda, eles estavam ali observando. E eu sendo mais velho, eu falando, dando para eles um ensinamento que não era bem assim. Mas eu louvo a Deus que eu não, mesmo diante dessa situação, mesmo diante de eu sair da minha casa, mesmo assim, eu não desviei do caminho do Senhor. Continuei no caminho do Senhor. Saí com 16 anos. Mas continuei no caminho do Senhor. Deus é fiel. Deus é maravilhoso na minha vida. Ele é maravilhoso. Eu sei que você aí, que está me assistindo neste momento, quem sabe você está neste momento aí emocionado e está pensando, será que isso é verdade? Diante do meu Deus que está no céu e diante das pessoas que na época foi testemunhos e são testemunhos daquilo que eu estou falando aqui nesse vídeo. Aleluia. Aleluia. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Até aqui, querido. Para que o vídeo não vai ficar muito longo. Até aqui. Você verá ainda a segunda parte do testemunho. E quero orar neste momento. Amado Deus, eu venho, papai, te dar graça, Senhor, por tudo. Eu venho te dar graça, ó Deus, por todos os benefícios a qual o Senhor tem feito na minha vida. Por até aqui o Senhor tem me abençoado, tem me sustentado. Eu louvo ao Senhor, papai, por tudo. Papai, e por essa pessoa que está neste momento assistindo esse testemunho. Ó Deus, que através, ó Pai, desse testemunho, Senhor, o Senhor venha tocá-lo poderosamente neste homem, nesta mulher, neste jovem
que neste momento, Pai, estão aí assistindo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo venha salvá-lo para a honra e glória do teu nome, Pai. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E amém.